Olha só, meu senhor e minha senhora. Há uma curiosidade intensa no coração dos homens e das mulheres, claro, né? Todos querem saber o que vem após a morte. Todos querem saber o que acontece, o que acontecerá após a morte. Há 1 milhão de teses, enfim. E muitos chegam a dizer que é bom. Mas por que é bom? Porque ninguém volta para contar. Não é assim? Outros dizem que você tem que morrer um monte de vezes, outros tarará, e vai por aí afora. Né? Só que a palavra de Deus tem a resposta exata do que acontece, do que vai acontecer, e que a sua escolha tem que ser feita em vida. Não dá para você escolher depois. A carta aos Hebreus coloca bem claro isso, Hebreus 9:27. E aos homens está ordenado morrer uma só vez. E logo a seguir vem o juízo. Certo? Isso é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia esclarece todas as coisas. Ok? E no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, né, nós temos um diálogo entre Jesus e um jovem muito rico. E este jovem se dirige a Jesus, capítulo 18, verso 18 a 30. Eu não vou ler tudo, né? Mas vou dar aqui os pontos principais para que a gente possa falar alguma coisa sobre isso. E esse jovem vira para Jesus e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele assim, ó: vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres, depois vem e segue-me. Então vamos lá. Um dos grandes mistérios acerca da vida é, como já disse, o que vai acontecer na eternidade, né? Ou seja, após a morte. Muitos explicam a eternidade até hoje através do intelecto, da razão, da filosofia, né? Outros tentam através da religião, das tradições, das culturas humanas. Outros ainda usam teorias científicas, até mesmo ignoram, dizendo que não existe eternidade. Você vê que há muita coisa, né? Mas nós sabemos que o homem não é só essa matéria passageira. Seria ridículo Deus criar um ser tão tremendo como o homem para acabar, né, apenas após a morte. Esse corpo físico que usamos para nos expressar na Terra acabou, pronto, né? Então, queridos, veja, o ser humano foi criado com o princípio da eternidade. O espírito, o fôlego de vida, soprado por Deus no homem, deu a ele a identidade da eternidade. É isso mesmo, está em Gênesis 2:7. Tanto é que ninguém quer morrer. Por quê? Porque o homem tem em si, tá, já no que veio de Deus, na imagem e semelhança de Deus, a vida eterna. Querido. E a eternidade está dentro de você. Não há como fugir disso. Mas ninguém se acostuma com a ideia da morte. Sim ou não? Deus deu
a nós um limite para a conquista da eternidade. E aonde está isso, pastor? Na palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus. E nós passamos a ver na Bíblia que a nossa eternidade só pode ser conquistada à medida que nos aproximamos da vida de Deus. Você depois anota aí para você ler, Deuteronômio 8, versículo 1, 2 e 3. O homem, quando entra num estado de desobediência e afastamento de Deus, perde a identidade da eternidade e se torna apenas uma criatura. Perdemos a eternidade por não atentarmos para o sacrifício de Cristo. Ele veio para resgatar o que se havia perdido. Depois do estado de pecado em que todos nós estávamos, foi necessário restituir a filiação do céu ao homem através do sangue de Jesus Cristo derramado ali naquela cruz. Não foi qualquer preço. Não foi uma simples, né? Foi algo grande e tremendo. O próprio Deus, em Cristo, se esvaziou de sua glória e veio a este mundo. Querido. E ali naquela cruz ele derramou o seu sangue por nós. Isso quebra ou quebrou a legalidade da morte eterna, que entrou no homem através do pecado, na desobediência. E aí, quando você aceita a Jesus Cristo, você devolve de maneira poderosa o direito de ser novamente chamado filho de Deus. E isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. E todo aquele que crê, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Ok? Você pode entender isso? A sentença de morte era eterna, né? Sim, o sofrimento eterno era para você, para mim, que estivemos longe, afastados de Deus pelo pecado, que já nasce com você, viu, meu senhor? Não pensa porque você fuma, porque você bebe, porque você prostitui, porque você adultera, que você é pecador, não. Você já nasce pecador, porque o pecado vem no homem. Quando o óvulo é fecundado, já é fecundado em pecado. Por isso que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo e não por uma relação sexual. Isso é bom que a gente tenha sempre gravado, né? E esse jovem rico se estabelece na Bíblia como aquela pessoa que, vendo o reino de Deus através da vida de Jesus, quer viver a vida eterna, não quer viver a vida eterna e não quer se salvar. Né? Veja, o diálogo dele com o Messias, nós vemos que ele era um cara religioso. Eu falo muito disso, hein? Ele ia para a igreja, ele participava, com certeza absoluta, ele era dizimista, porque era judeu, e o judeu sabe muito bem como se trata o dízimo, a obediência ao Deus único e verdadeiro. Dízimo não é coisa de igreja, não é coisa de pastor, como muitos falam por aí, né? Mas esse homem era religioso, ele cumpria com suas obrigações. Mas diante de Jesus, quando Jesus fala para ele, e ele pergunta porque ele ainda estava em dúvida, porque a religião traz muita dúvida com relação à eternidade, coloca uma série de coisas, né? E aí ele pergunta para Jesus, né, o que ele devia de fazer para herdar a eternidade. Jesus foi muito além da aparência dele. Jesus foi além da sua religiosidade. Jesus foi lá no coração, lá no íntimo, e viu dentro dele que no seu coração era maior do que a eternidade e do
próprio Deus. Existia ali dentro do seu coração algo muito maior do que eternidade, do que Deus, que era a sua riqueza. A Bíblia diz: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ou seja, nós colocamos a nossa vida, nossos investimentos, né, em todos os valores da nossa vida. E Jesus disse para ele: olha, vai, vende o que tens, dê aos pobres e siga-me. Tem muita gente usando esse versículo aí para explorar a fé dos queridos, né? Mas isso aqui é uma alusão, uma figura de linguagem para que você entenda que nada neste mundo vai para a eternidade. Até o teu corpo vai voltar para o pó. Essa beleza aí que você tem, essa maravilha que você tem, aquele carrão que está lá fora, que você vai sair daqui a pouco para trabalhar, né? O dinheiro lá do banco, né? As casas, as propriedades que você tem, tudo vai ficar aqui. Pastor, mas é pecado investir, é pecado ter dinheiro? Não. A Bíblia, inclusive, diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Tá entendendo? Você tem que estar muito ligado, muito preocupado, né, com relação aonde você está usando, aonde você está plantando, o que é que você vai colher lá no futuro. Não nesta terra. Juntai tesouros no céu, diz a Bíblia. E lá o ladrão não rouba, ferrugem não consome, água não leva, e vai por aí, né? Nem o céu pode ser maior do que o teu Deus na sua vida. A eternidade, meu Senhor, só terá sentido se nós tivermos em mente estar com Ele para todo sempre. Você quer viver a eternidade? Fique pobre. Onde você está com seu coração preso, hein? Mulheres, homens, noitadas, drogas, dinheiro, TV, sexo, internet, pecado. Onde está o seu tesouro? O que tem sido maior do que Deus em sua vida? Na vida daquele jovem era o dinheiro. Era tudo que ele tinha, eram os seus bens, né? E ele estava preso nisso. Mais uma vez, não é proibido você ter dinheiro. Você não pode estar com o seu coração preso nele. Não é proibido você se casar e ter uma pessoa ao seu lado. Você não pode estar com o seu coração preso a ela ou a ele. Isso se torna idolatria. Muita gente pensa que idolatria é só adorar a imagem, né? Mas há idolatrias muito mais fortes do que adorar uma imagem de pedra, de pau, sei lá de quê. Mas tudo isso não deixa de ser abominação a Deus. E eu quero te perguntar, nesta manhã, meu Senhor e minha Senhora, ou não sei que hora que você está ouvindo essa pregação, essas pregações estão sendo gravadas, né? E vão para a internet, para o YouTube. Se você quiser indicar para alguém, digita lá Ney Max Ferreira e você vai ver lá várias pregações dessas, né, que nós gravamos aqui. Mas você está disposto a ficar pobre? Pobre de pecado? Pobre de carnalidade? Pobre daquilo que tem tornado o espaço de Deus, que tem tomado o espaço de Deus em seu coração? Lá em Efésios 2, de 4 a 10, a Bíblia fala que Deus, por sua riquíssima misericórdia, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares de autoridade espiritual, juntamente com Jesus. Isso significa que quando aceitamos a Jesus
como Senhor da nossa vida, por meio da fé, pela graça de Deus, somos candidatos à vida eterna. Recebemos então a graça de receber dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Você passa a tocar a eternidade desde esse mundo. Deus te dá o privilégio de entrar nos portais eternos de sua glória e sentir o toque da eternidade através da pessoa do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para todo homem. Assim como o jovem rico, não vamos escolher o caminho que devemos seguir através das riquezas deste mundo, mas sim da fé em Jesus Cristo. Deus não força ninguém a nada. Meu Senhor. Ele quer que você e eu tenhamos uma boa escolha. Né? Hein? Então faça hoje essa escolha. E pensa, você está preocupado com a eternidade? Você está preocupado com a sua vida eterna? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, meu irmão e minha irmã. Um bom dia. Deus abençoe. Tudo de bom para você, aonde você estiver.